Prosseguindo com o quadro Sexta-feira do Terror, agora voltado para o gênero da ficção científica, eu vou falar de um filme de 1983 que é outro filme dirigido por David Cronenberg, que foi o diretor de A Mosca. O nome do filme em questão é Videodrome, a Síndrome do Vídeo. Ou também ele pode ser conhecido como Videodromo, né? Alguma coisa assim, conforme ele foi apresentado na dublagem brasileira quando ele foi exibido no Brasil na época, inclusive pela Rede Globo. Antes de eu comentar sobre o filme, eu vou ler algumas informações extraídas do site Wikipedia. Videodrome é um filme canadense de ficção científica e terror de 1983, escrito e dirigido por David Cronenberg e estrelado por James Woods, Sonia Smith e Debbie Harry. Para quem não sabe, Debbie Harry, o nome dela verdadeiro é Deborah Harry, foi a coelhinha da Playboy na época. É uma loira muito sexy, até gostosa, né, para a época, embora hoje ela tenha envelhecido. Que depois ela formaria uma banda chamada Blonde, né, tradução loira, que é uma banda pós-punk, tá? Que muito famosa até hoje, né? Pós-punk. Falando de pós-punk, isso começou lá com o Public Image, que quem deu início foi o vocalista John Lydon, pós-Sex Pistols. E depois a Deborah Harry, conhecida como Debbie Harry, ela faria carreira solo. Bom, continuando lendo as informações aqui. Ambientado em Toronto no início da década de 80, enfim, aí, né, o filme foi ambientado em Toronto, né, a ambientação, né, foi em Toronto, e aqui temos spoilers do filme que eu não vou ler aqui, senão vai estragar a surpresa. Continuando aqui. Distribuído pela Universal Pictures, Videodrome foi o primeiro filme de Cronenberg a obter apoio de um grande estúdio de Hollywood, com o maior orçamento de todos os seus filmes na época. O filme foi um fracasso de bilheteria, recuperando apenas 2,1 milhões de dólares de um orçamento de 5,9 milhões. O filme recebeu elogios pelos efeitos especiais, são muito bons por sinal, de maquiagem e também pela direção de Cronenberg e pelas atuações de James Woods e Deborah Harry, por sua estética tecno-surrealista e por seus temas enigmáticos e psicossexuais. Cronenberg ganhou o prêmio de melhor direção e foi indicado a outros 7 prêmios no 50º Genie Awards, né? Enfim, um prêmio lá fora. Considerado um clássico cult, o filme foi citado como um dos melhores de Cronenberg e um exemplo fundamental dos gêneros de terror corporal e terror de ficção científica. Enfim, lida essas informações aqui, agora é a hora de eu comentar sobre o filme. Eu quero deixar claro aqui que esse filme eu nunca falei aqui no canal, eu acho que eu nunca havia mencionado esse filme, e então estou trazendo ele pela primeira vez aqui no canal Tempter 60 no quadro Ficção Científica Sci-Fi. Eu posso dizer aqui que esse filme, a primeira vez que eu assisti, eu assisti muito por cima na época lá em VHS, mas o que me deixou antenado nas cenas foi as cenas com os efeitos especiais, né? Porque esse filme, se a gente for analisar, né, como ele é de 1983, ele veio bem antes, né, na verdade, de Demons, Filhos das Trevas, porque ele tem um efeito, esse filme, um efeito especial extraordinário, onde a gente vê que tem uma televisão, o cara fica com o rosto colado na televisão e a cabeça, né, da personagem, o rosto, os lábios da personagem, que é a Deborah Harry, ela começa a sair, né, da tela do televisor. E em 1987 nós viríamos isso ainda mais a fundo em Demons 2. Eles voltaram, então, portanto, né, o Demons 2 se inspirou em Videodrome, a Síndrome do Vídeo. Apenas uma curiosidade aqui. Bom, ressaltando, né, esses momentos,
O filme, assim, falando o que eu achei do filme, esse que você fala, teve 360, o filme, ele é um sci-fi, não deixa de ser um sci-fi, mas é um filme perturbador e ao mesmo tempo complexo. Então eu vou ter que narrar aqui alguns spoilers ou sinopse do filme, uma sinopse bem básica do filme, para que vocês saibam do que ele se trata. Porque eu tive que rever esse filme, inclusive acabei revendo ele num site, né, onde ele foi disponibilizado em HD, em alta definição, com uma imagem totalmente limpa, e inclusive a versão na íntegra, porque tem algumas versões desse filme que foram cortadas por conta das imagens explícitas que ele apresenta. Então, essa versão que eu vi, eu acabei tendo um embasamento para poder comentar aqui no canal. Ó, eu posso dizer o seguinte, esse filme ele tem uma história bastante simples de entender, né? O personagem do James Woods, ele é o dono, né? Na verdade, ele é um operador, né, de um canal de TV a cabo que ele se foca em filmes pornográficos, filmes eróticos. E aí o que acontece? Como ele está vendendo esses filmes eróticos, ele acha que, né, as pessoas não estão se interessando mais pela pornografia tradicional, né, a pornografia comum, que todo mundo já viu. Aí o que acontece? Ele se depara, né, com praticamente uma fita de vídeo, porque toda a trama do filme está relacionada com os VHS, né? Então, para quem é fã dos VHS, as fitas de vídeo, com certeza vão vir várias lembranças ali, até mesmo com a gente manuseava essas fitas, né, no videocassete na época e tudo mais. Quando a gente alugava essas fitas, ia para as videolocadoras. Mas aqui, nós estamos aqui em um canal de operador de TV a cabo que ele lida com filmes pornográficos, tá? Aí quando ele se depara com uma fita chamada Videodromo, eu vou falar Videodromo porque é como a tradução aqui se refere aqui no Brasil, tá? Videodromo, né? Videodromo. Ele começa a ver que a pornografia que ele passa a assistir nessa fita Videodromo é uma pornografia muito fora do que ele estava vendendo ali, né? Do que ele estava divulgando. É uma pornografia sem atores, e só inclui cenas assim, violentas, ao mesmo tempo de depravação, tá? Eu quero deixar claro aqui que o conteúdo desse vídeo é desaconselhável para menores de 16 anos ou menores de 18 anos, tá? Enfim, depois eu vou deixar aí na imagem um aviso. Então, quando ele começa a se deparar com a pornografia dessa fita de vídeo chamada Videodromo, ele vê que é algo totalmente escatológico, que não precisa de atores e é só violência explícita, é só cenas de tortura, cenas pesadas e ao mesmo tempo uma espécie de pornografia que deixa a pessoa que está assistindo alucinada. Ou seja, o personagem do James Woods, que está muito bem no filme, ele desempenha um papel assim de uma forma esplêndida, tá muito bem no filme. Eu gosto muito do James Woods como ator, tá? Deixando a minha opinião aqui. Eu gosto muito dele como ator. Tem vários filmes que ele desbravou a carreira dele. Tem o Especialista, tem o Cassino com o Sharon Stone, o John Pesci, Robert De Niro. O James Woods é um excelente ator, tá? Embora hoje não tenha feito muitos filmes, não tenha ele não acabou tendo tanto destaque assim, mas o que ele representou para a época foi assim, performances memoráveis, e aqui no Videodrome, isso está bastante enraizado na performance dele. Então, quando o James Woods ele passa a assistir esses vídeos, ele como fã de pornografia, ele vai buscando mais e mais, ele quer evoluir, ele quer saber o que há no ramo pornográfico para sair fora, né, daquela zona de conforto de pornografia tradicional, a pornografia comum, tal. Só que aí ele meio que vai ficando meio alucinado, e essas alucinações do James Woods, o personagem dele é o Max no filme, acabam piorando ainda mais quando ele conhece a personagem da Deborah Harry, a loiríssima, a gatona, acho que foi até sex símbolo sexual, coelhinha da Playboy da época. Ela foi, né, símbolo sexual na época, porque ela continua bonita até hoje, apesar da idade. A Deborah Harry, Debbie Harry, que o nome dela aqui é Nick. E a personagem da Debbie Harry,
ela já está muito mais apta, está muito mais informada no ramo da pornografia do que o James Woods. Então ela ensina o James Woods que a pornografia não é apenas relações carnais entre pessoas de sexo, de diferentes tipos de sexo, tá? Ou seja, resumindo aqui, vocês não vão ver nesse filme nenhuma relação de lesbianismo ou relação homo, nada que está dentro da diversidade, da cultura LGBT, nada. Na época lá, o David Cronenberg, ele prezou por uma coisa aqui no gênero da pornografia. É tortura, é pessoas que gostam de ser torturadas. E a personagem da Debbie Harry, que é a Nick, ela é uma perita no assunto. Ela gosta de ser torturada, ela gosta de ter as orelhas dela pregadas, tá? Ela gosta de dor, tá? Então tem uma fala antológica do personagem do Sam Neill em A Profecia 3, O Conflito Final. Ele faz o Damien, adulto. Ele fala assim: o nascimento é dor, a vida... o nascimento é dor, a vida é dor e a morte é dor. 3 estágios da dor, né? Enfim. Mas é claro que também esse lance de pornografia, ela está bastante relacionada com o sadomasoquismo, tá? A prática de sadomasoquismo. E é exatamente isso que deixa o personagem do James Woods totalmente alucinado. Mas aí vocês perguntam do outro lado: mas pô, Tempter, o que esse Videodrome, essa fita de VHS tem para deixar as pessoas alucinadas? Bom, eu não vou divulgar aqui, porque isso será um grande spoiler e eu estaria cometendo um ato de sacrilégio, porque aí o filme vai perder a graça. Mas vocês já estão preparados para ver o porquê que ele fica alucinado quando assiste essas pornografias dessa fita chamada Videodrome, tá? Tem grandes revelações no filme. O filme tem algumas cenas bem fortes. Como eu já ressaltei aqui, os efeitos especiais também eles estão magníficos. Ele tem também a trilha sonora original do Howard Shore, tá? Que já havia composto para A Mosca. E tem uma coisa que eu quero ressaltar aqui: o David Cronenberg, ele se tornou meio que obcecado pela carne, né? Porque esse filme também tem muito lance envolvendo a carne, assim como tinha na Mosca. Porque tem uma frase assim, né? Vida longa, nova carne, né? Que o personagem do James Woods ele fala. Mas o que o David Cronenberg ele quer mostrar aqui, porque a nossa carne, a carne comum, estava apta a apodrecer, né, a ser assim manipulada, porque o Videodrome é isso, né? O Videodrome ele apresenta esses 2 sintomas em quem assiste. Primeiro ele controla a sua mente, depois ele controla a carne, ou seja, o seu corpo. Ele toma poder do seu corpo, né? E aqui o que o David Cronenberg ele quer passar que nós estaríamos um passo além, né, da evolução da carne, assim como a Mosca, né, o personagem do Jeff Goldblum, ele fala ali, né? Você acha que conhece todos os prazeres, você não conhece mais os prazeres acima da carne, além da carne, né? Quando o Jeff Goldblum começa a passar por aquela transformação, quando ele acaba se tornando né, ao lado da Mosca lá no teleporte, tá? Apenas um exemplo aqui. Então temos muito isso, a obsessão pela carne, o controle da mente, a alucinação. Temos também grandes momentos desse filme que ele mostra a realidade virtual, né, que nós passaríamos a viver, né? Até igual aquele clipe do Aerosmith, Amazing, que o cara tá com uma máquina de realidade virtual ali e ele começa a ver a personagem da Alicia Silverstone, começa a ter umas fantasias, ele tá dentro lá daquela realidade salvando a Alicia Silverstone. Aqui é mais ou menos isso, o mundo da realidade virtual, o mundo além, o mundo da ilusão, que deixa a pessoa totalmente hipnotizada, assim como eles querem dar a entender que as fitas de videocassete era uma mania na época ali, né? E essa mania gerou o Videodrome, tá? Enfim, é tudo isso que eu tenho para falar do filme. Se eu fosse avaliar Videodrome, a síndrome do vídeo, eu daria uma nota 9 de 10, assim, cara, assim, bem próximo de 10, porque eu gostei muito desse filme. Bom, o vídeo já está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado da indicação. Eu gostei muito desse filme. Se vocês ainda não assistiram o Videodrome, a síndrome do vídeo, procure ele em qualidade 4K, porque vale muito a pena. Efeitos especiais magníficos, Deborah Harry, James Woods, grande elenco também, mando muito ver, cenas violentas, nojentas, e bem aquele filme dos anos 80, beleza?
Fiquem ligados no canal que a semana que vem eu volto, tá? Eu não sei, eu volto com mais um filme aí relacionado ao tema Sexta-feira do Terror. Eu sou o Taper 60 e você está no canal Taper 60.